Sabemos que as células possuem mecanismos reguladores de suas funções e de seu metabolismo. Quando esse equilíbrio é perturbado por algo, a tendência é o surgimento de cenários desfavoráveis à homeostase ideal. Nesse sentido, tem-se o exemplo do câncer de mama e sua evolução no indivíduo. Assim, são válidos questionamentos como os descritos a seguir. O que acontece com as células mamárias para que esse quadro nocivo ocorra? Quais mecanismos podem tornar o câncer agressivo e contribuir para a sua evolução? Seria válido a análise de conceitos bioquímicos básicos para a compreensão de uma patologia desse patamar? Entenderemos a seguir como componentes do material genético atuam para a manutenção da vida mediante regulação combinatória dos fatores de transcrição. O fator de transcrição é uma proteína que vai controlar a taxa de transcrição de informação genética de um DNA para um RNA mensageiro, podendo se ligar em pelo menos 2 domínios funcionais, um com o DNA e outro com a RNA polimerase. Eles podem ser basais ou específicos, sendo que os basais são os mais gerais, com uma especificidade menor, enquanto os específicos estão voltados para um determinado momento ou tipo celular. Eles controlam essa expressão gênica e podem ser ativadores ou repressores dessa transcrição. Existem 3 subtipos de fatores de transcrição que se ligarão a determinadas polimerases que resultarão em RNAs ribossomais, mensageiros e transportadores. Tá, mas como que esses fatores de transcrição são sintetizados? A gente viu que são proteínas e participarão de todo o processo da síntese proteica, que a gente vai entender melhor agora. Essas proteínas são sintetizadas no citoplasma, mais localizadas no núcleo. Inicialmente, os fatores de transcrição basais se ligam a uma sequência de DNA chamada região promotora. Nessa posição, a RNA polimerase começa a fase de alongamento, graças à adição de nucleotídeos, devido ao fato de que ela utilizará um modelo de DNA de fita simples para sintetizar então uma fita complementar de RNA. Cada nucleotídeo molde fará com que a enzima adicione um nucleotídeo correspondente. Durante a transcrição, esse processo continua até a enzima encontrar uma sequência conhecida como terminadora. Logo após esse processo no núcleo, a transcrição está concluída, e o transcrito de RNA é chamado de RNA mensageiro, que vai estar pronto para tradução e para ser exportado para o citoplasma através dos poros nucleares. Esse transporte se baseia em sinais de exportação nuclear no RNA e nas esportinas. Agora vem a tradução, que é um processo que vai acontecer através dos ribossomos livres no citoplasma, que consiste em unir os aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. Isso acontece através do RNA transportador, que reconhece uma trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro, com um aminoácido correspondente para isso. Esse processo continua até alcançar um dos códons de terminação. Então, o peptídeo formado ele é liberado, e no caso do fator de transcrição, segue para modificações pós-traducionais, que são importantíssimas para definir, por exemplo, sua localização celular, a estabilidade proteica e também a sua atividade reguladora transcricional. Calma que ainda não acabou. A sequência de aminoácidos dos fatores de transcrição apresentarão um sinal de localização que indique a continuação desse processo no retículo endoplasmático rugoso, que poderá direcionar a proteína ao complexo de Golgi e sofrer as modificações, como por exemplo, a fosforilação, a acetilação, a glicosilação e a metilação. Esses fatores de transcrição carregam um sinal de localização nuclear, que é uma sequência de aminoácidos reconhecida pelas importinas, que os direcionarão então para o núcleo. Além disso, esses complexos proteicos eles podem controlar também os genes responsáveis por sua própria transcrição, levando a um mecanismo de feedback e, consequentemente, uma alta regulação. Por exemplo, em um feedback negativo, o fator de transcrição age como seu próprio repressor. Os fatores de transcrição atuam no momento do processo de transcrição, ou seja, quando a sequência de DNA de um gene é copiada em uma molécula de RNA. Vários agentes estão envolvidos nesse processo, incluindo o DNA, fatores de transcrição, RNA polimerase e ATP. A transcrição começa com um fio de DNA, o qual é dividido em várias regiões importantes.
A maior delas é a unidade de transcrição. Nesse processo, a RNA polimerase só consegue se aderir ao promotor com o auxílio dos fatores de transcrição. Esse promotor é uma sequência de bases nitrogenadas que regulam onde e quando um determinado gene é transcrito. É conhecido como Tata Box. O primeiro fator de transcrição é o TF2D, o maior dos fatores gerais. Um componente desse fator, o TPP, liga-se ao DNA usando a Tata Box para posicionar o TF2D perto do local de iniciação da transcrição. Outros fatores de transcrição, incluindo TF2A e TF2B, em seguida se acoplam. Esses complexos preparam o DNA para a ligação bem-sucedida da RNA polimerase. A RNA polimerase se liga e outros fatores de transcrição completam o complexo de transcrição maduro. Agora, a energia deve ser adicionada ao sistema para a transcrição começar. Essa energia é fornecida pela redução do ATP em ADP e PI. A RNA polimerase, então, sintetiza um modelo de RNA da cadeia do DNA. A maioria dos fatores são liberados após o início da transcrição. Quando o final da unidade de transcrição é atingido, a RNA polimerase se dissocia e a cadeia recém-formada de RNA é liberada. Existem dois tipos de ação dos fatores. Alguns fatores de transcrição ativam a transcrição. Por exemplo, eles podem ajudar os fatores de transcrição gerais ou a RNA polimerase a ligar-se ao promotor, como mostrado na figura. Outros fatores de transcrição bloqueiam a transcrição. Essa repressão pode funcionar de várias maneiras. Por exemplo, um repressor pode atrapalhar os fatores de transcrição gerais ou a RNA polimerase, impedindo assim sua ligação com o promotor ou o início da transcrição. As células podem detectar informações e combiná-las para determinar a resposta correta. Muitos genes são controlados por diferentes fatores de transcrição, com uma combinação específica necessária para acionar o gene, e isso é chamado de regulação combinatória. Por exemplo, um gene pode ser expresso apenas se os ativadores A e B estiverem presentes e se o repressor C estiver ausente. O uso de múltiplos fatores de transcrição para regular um gene significa que diferentes fontes de informação podem ser integradas em um único resultado. E uma consequência da perda de proteínas semelhantes ao repressor C pode levar ao câncer, por gerar divisões celulares descontroladas. Vimos que os fatores de transcrição são fundamentais no processo de síntese proteica. No câncer de mama, alterações no material genético irão perturbar o funcionamento desses fatores de transcrição e será observado alguns efeitos nocivos ao corpo com o desenvolvimento do tumor. Nesse sentido, observamos três principais consequências, que é a inibição da ecaderina, que é uma glicoproteína importante para a fixação das células ao epitélio de origem. Temos também a potencialização da produção de genes antiapoptóticos. As células tumorais elas vão evitar a morte celular programada. E temos também a potencialização da síntese de ciclinas, que vão contribuir para o melhor desenvolvimento das células tumorais. Nesse sentido, estamos diante de um quadro em que as células tumorais possuem maior mobilidade, evitam a morte celular programada e, além disso, têm um melhor desenvolvimento pela potencialização da síntese de ciclinas. E tudo isso começa com os fatores de transcrição, que têm sua atividade metabólica genética alterada.